Quando a gente fala em corrida espacial, quase sempre pensa em NASA, União Soviética, foguetes gigantes e missões históricas. Mas pouca gente lembra que o Brasil também tentou construir o próprio caminho até o espaço. E não como figurante. O objetivo era ousado: dominar tecnologias estratégicas, desenvolver satélites, criar veículos lançadores nacionais e conquistar autonomia num setor que mexe com soberania, defesa, comunicação e ciência. Esse sonho começou a tomar forma ainda em 1961, com a criação do GOCNAE, embrião do INPE, e ganhou nova estrutura em 1994, com a criação da Agência Espacial Brasileira. Ou seja, o projeto espacial brasileiro não era improviso, era uma ambição real de país. Dentro dessa história, Alcântara virou uma espécie de símbolo. O centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, reunia uma vantagem que poucos lugares do mundo têm: sua localização a pouco mais de 2 graus da linha do Equador. Na prática, isso significa economia de combustível e maior eficiência para colocar cargas em órbita. Em outras palavras, o Brasil tinha nas mãos uma base geograficamente privilegiada, capaz de transformar o país em um ator relevante no setor espacial. Alcântara não era só uma instalação militar ou científica. Era uma peça estratégica num projeto que tentava provar que o Brasil também podia lançar seus próprios artefatos ao espaço, sem depender totalmente de outras nações. Foi nesse contexto que surgiu o VLS-1, o Veículo Lançador de Satélites, o primeiro lançador brasileiro pensado para colocar satélites em órbita com tecnologia nacional. O projeto representava décadas de experiência acumulada pelo setor aeroespacial brasileiro. Só que esse caminho nunca foi simples. Em 1997, o primeiro protótipo falhou porque um dos propulsores do primeiro estágio não acendeu, e o veículo precisou ser destruído. Em 1999, a segunda tentativa também falhou. Mesmo assim, o programa continuou. Isso é importante entender. O VLS não era um experimento isolado, mas a tentativa concreta de construir independência tecnológica num dos setores mais complexos do planeta. E apesar dos fracassos anteriores, ainda havia a sensação de que o Brasil podia acertar na terceira tentativa. Essa terceira tentativa seria a Operação São Luís. A missão usaria o VLS-1 V03 e pretendia colocar em órbita os satélites brasileiros SATEC e UNOSAT. Havia expectativa, pressão e também esperança. Para muita gente envolvida, aquele era um dos momentos mais importantes da história do programa espacial brasileiro. Só que o lançamento nem chegou a acontecer. No dia 22 de agosto de 2003, 3 dias antes da missão, o foguete explodiu ainda na plataforma do Centro de Lançamento de Alcântara. 21 profissionais morreram. Engenheiros, técnicos e especialistas que dedicavam a vida ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Foi a maior tragédia da história do programa espacial brasileiro. E o impacto foi devastador não apenas pela perda humana, mas pelo trauma institucional e técnico que ela deixou. E aí vem a pergunta mais difícil: o que causou o acidente? A investigação concluiu que a explosão começou com o acionamento intempestivo de um dos propulsores do primeiro estágio ainda na plataforma. Entre as hipóteses físicas apontadas estavam corrente elétrica indevida e descarga eletrostática. Mas o mais duro do relatório não foi só a causa imediata. O diagnóstico mostrou que o acidente expôs fragilidades mais profundas do programa: falhas latentes, problemas organizacionais e escassez de recursos humanos e materiais. Isso muda completamente a leitura da tragédia, porque ela deixa de parecer apenas uma fatalidade isolada e passa a revelar algo maior. Um projeto extremamente complexo, tentando sobreviver num ambiente de limitações estruturais, descontinuidade e pressão por resultados.
É por isso que Alcântara se tornou um marco tão doloroso na história da ciência brasileira. O que explodiu ali não foi só um foguete. Foi uma parte de um projeto de soberania tecnológica que o país vinha tentando construir há décadas. Programas espaciais exigem planejamento contínuo, investimento de longo prazo, segurança rigorosa e formação de equipes altamente qualificadas. Sem isso, o risco cresce e o preço pode ser irreparável. Alcântara mostrou com brutalidade o quanto um país pode ser ambicioso e, ao mesmo tempo, frágil na hora de sustentar essa ambição. E talvez seja por isso que essa história ainda mexe tanto, porque ela fala sobre ciência, mas também fala sobre o Brasil, sobre nossas capacidades e sobre as barreiras que repetidamente interrompem projetos estratégicos antes que eles amadureçam de verdade. Mesmo assim, a história não terminou só em luto. Em 2013, um monumento foi inaugurado no Memorial Aeroespacial Brasileiro, em São José dos Campos, em homenagem aos 21 profissionais mortos na tragédia. E isso importa porque devolve humanidade a uma história que muitas vezes é contada só em siglas, relatórios e destroços. Por trás do VLS havia pessoas, havia estudo, dedicação, carreira, vocação e a crença sincera de que o Brasil podia ir além. Talvez a maior lição de Alcântara seja justamente essa. Grandes sonhos nacionais não sobrevivem apenas com discurso. Eles precisam de continuidade, estrutura, segurança e compromisso de Estado. O Programa Espacial Brasileiro carregava um sonho gigantesco. A tragédia mostrou o preço de tentar chegar ao espaço sem as bases necessárias para sustentar esse salto. E, ao mesmo tempo, deixou uma pergunta que ainda ecoa. Até que ponto o Brasil está disposto a investir de verdade nos próprios futuros possíveis? E se você gosta de histórias como essa, que misturam ciência, ambição, tragédia e legado, se inscreve no canal porque ainda tem muita história real e impactante que quase ninguém conta.